Deixa eu pôr para gravar. Uma das coisas que eu percebi é que a galera comete muitos erros nessas duas situações, sem entender direito como que funciona sizing, como que funciona os stacks. Hoje a gente vai ver como o sizing afeta, e aí a gente vai trocar bastante ideia sobre isso, e depois a gente vai ver na próxima aula como os stacks afetam, beleza? Aqui eu tenho duas situações de 100 blinds deep. Uma situação que a gente tem 100 blinds, o range de open hijack contra big blind, tá? O range de open raise do hijack eu coloquei mais ou menos isso, dá uns 27%. Rei 4 suited, todos as suited, as 9 off, as Broadways, 4 5 suited, 7 5 mais, 10 7, todos pares. E range de call do big, eu deixei meio mesclado, coloquei umas mãos aqui de flat tribet, meio também. Deixei dama metade, deixei zivala metade, porque eu não sei como que a galera se comporta no geral com esses stacks. Então, meio que deixei overall o range um pouco mais fortalecido, coloquei 10 mais 10 e rei, 100%, que eu acho que é o que a galera faz mais. Acho que pode ser a dama suited, pode ter a valete suited também 100%, a dama off 100%, porém, deep desse jeito, eu não sei como a galera se comporta, então coloquei um range um pouco mais tight. Até aqui, beleza? Beleza, então a gente vai fazer o seguinte. Calma aí. É bem importante que vocês interajam nessa aula e participem para vocês entenderem o quão distante está o pensamento de vocês do ideal. Então, se vocês só ficarem vendo eu clicar aqui e fazer as simulações, vai acabar que vocês não vão aproveitar a aula 100% do que a gente pode aproveitar no caso. Beleza? Sim. Uhum. Vamos lá. Olha. Só acabar de abrir aqui a outra. Tá, aqui a gente tem uma simulação em que o board é 8, 6 e 3, com 2 cartas de ouros, uma de espadas. 3% de C-bet, o outro com 2/3 de C-bet, 1/3 e 2/3. E a gente vai comparar os EVs dessas estratégias. Vocês vão perceber que, obviamente, quando a gente faz 2/3 com 100 blinds, ele C-beta bem menos, C-beta 54%, e enquanto a gente faz 1/3, a gente pode C-betar 70%. Isso a gente já viu várias vezes, né? Frequência tem tudo a ver com sizing, então se você faz um sizing menor, você pode aumentar a frequência, se você faz um sizing maior, você deveria diminuir a frequência e transformar o seu range num range um pouco mais polarizado. E a gente está vendo isso aqui, né? Os EVs de CBTA 1/3 para o Player 2 é um pouco menor do que CBTA 2/3. O Player 2 é quem está em posição e o Player 1 fora de posição, tá? Então o Player 1 é o Big, o Player 2 é o Hijack. Vocês estão vendo que de 5.4 o Player 2 tem direito a 3.396 numa estratégia de 1/3 e nesse caso de 2/3, 3.43. Isso significa que o EV é maior, CBTando 2/3, um range mais polarizado sem blind deep. Isso vocês já viram também, a gente já falou algumas vezes, já fiz algumas simulações aqui no Solver também. Então a ideia é que esse board a gente tem um range um pouco mais polarizado. Não é ruim que você utilize uma estratégia de 1/3, desde que você entenda o que você está fazendo. Então, a gente vai ver que as vantagens de range são, como os ranges são iguais, a equity vai ser a mesma, tá? Se eu só colocar aqui para vocês verem, os ranges são iguais, então a equity é exatamente igual, né? A equity nada tem a ver com size bet ou coisa do tipo, é só como um range se comporta em relação ao outro neste board. Então você vê que o Player 2 tem vantagem de range, 54.7 contra 45.2, o que também é bem normal. Voltando para os Nash EVs, tem aqui o check, o que está em vermelho é bet.
Para quem não está familiarizado com isso, acho que é o caso do Alisson, Johnny e o Pedro, que estão vendo ao vivo, isso é um solver que ele faz as mesmas coisas que o PillSolver, mas na época que eu comprei o PillSolver era bem pior do que é hoje. Eu comprei em 2015 e o PillSolver era muito pior. Não tinha nenhuma dessas funcionalidades que eu acabei de mostrar para vocês, não tinha como ver as echoes, não tinha como fazer node locking. Node locking é quando você edita, né, as estratégias. E lembrando que o solver nada mais é do que um computador jogando perfeito contra um outro computador jogando de maneira perfeita, e eles vão tentando se explorar até que eles chegam no equilíbrio. E aí o equilíbrio é exatamente isso que a gente está vendo, né? O equilíbrio é você betar, por exemplo, as 10 suited de copa 50% das vezes, as 10 de espadas e de ouros 75% e as 10 de paus 50% das vezes. Obviamente que isso é totalmente utópico, né? Ninguém vai conseguir chegar nessas frequências, e nem é esse o motivo da gente usar o solver. O solver é utilizado para que a gente possa entender como as estratégias se completam, entender determinados padrões para que intuitivamente a gente consiga adaptar no jogo, e também saber construir range, né? Você vai entender que um combo específico tem mais EV que um outro combo específico por causa de uma determinada situação. Então, devido a uma determinada situação, então a gente vai sempre trabalhar focado nisso e não tanto em ficar decorando que tipo de combo que ele vai fazer determinada coisa. A gente vai procurar entender o porquê ele faz isso. Então, aqui a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é o que vocês têm feito nesse tipo de board, hijack contra o big, vocês sendo o hijack, qual sizing vocês têm escolhido, se vocês têm se habilitado mais que isso, menos que isso. Não se preocupem em responder nada certo, e sim responder o que vocês fazem. Pode mandar bala aí. Eu tenho se habilitado menos. Eu também menos. Num size maior? Se habilitado menos no size maior. Tá. Felino também? Também, mesma coisa. Tá. Segundo quadrado ali no caso, né? Eu tô dando muito mais check na real aqui. Eu já vou na maioria das vezes de 1/3. Tá. O que você falou, Pedro? Desculpa, tá meio baixo. O que você falou? Eu falei que eu acho que eu dou check demais nessa situação. Uhum. E é o que a maioria das pessoas fazem, tá? E a gente tem determinados... O que eu vou explorar aqui hoje é como o jogo, como o solver se comporta no equilíbrio, e como a gente vai poder explorar esses leaks que vocês têm e a maioria do field tem, tá? Então, vou apagar isso aqui, que isso aqui a gente só vai falar na próxima aula, e a gente vai falar desse board 8, 6 e 3 Diamond Spades. Então... Beleza, mas como que você aborda? Porque uma coisa é equilíbrio, outra coisa é o que o field vai fazer, né? Porque ele não vai pagar como ele deveria. E quando a gente tá na situação oposta, ele não vai se betar como ele deveria ou dar check como ele deveria. Como que a gente aborda isso aí? Exato, então é isso que a gente vai ver. Primeiro eu vou abordar no equilíbrio, porque é impossível que você aprenda a explorar da melhor forma possível sem você entender o equilíbrio. É impossível. Se eu ensinar vocês a só explorar sem entender o equilíbrio, o que vai acontecer é que vocês vão cometer erros absurdos, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender qual seria a c-bet frequency ideal no equilíbrio. Qual seria... Mas daí a gente peca por excesso ou por menos em relação ao equilíbrio? Como assim? Tipo, sei lá, o equilíbrio seria se betar 70% das vezes, a gente vai se betar 75%, tipo, aproveitando o equilíbrio ou menos que o equilíbrio sempre? Não sei se a pergunta ficou clara. Não entendi muito bem. Assim, o que acontece? A gente tem a estratégia do equilíbrio, que é o seguinte... player 2, eu coloquei player 1 dá check 100%, não deixei ele ter a opção de lead. Coloquei que o player 2 dá check 100% e, ao mesmo tempo, o player 1 dá check 100% e o player 2 dá bet aqui quanto ele acha que deve. O que a gente tem que entender?
qual seria a contra-estratégia ideal, Machucando. a CBET Frequency ideal, e como a gente vai contra-atacar versus uma CBET Frequency que não deveria estar acontecendo. Então, se o vilão está CBETando 30%, que seja, e não está CBETando o ideal, ou seja, mesmo CBETando 2/3, a gente deveria CBEtar 55% do range, certo? O que é bastante, um range de 27%. Então, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver como que a gente deveria explorar quem dá muito check ou explorar quem dá muita CBET. Você fecha o olho e CBETA mais do que 70% com size de 1/3, você está abrindo portas para ser explorável. E, ao mesmo tempo que se você CBETA 2/3 com 30% do range, você também está abrindo portas para ser explorável de outras formas, certo? Então, a primeira coisa que eu quero saber é, com a CBET Frequency ideal, o que vocês imaginariam da frequência de check raise? Isso pra que sai? Oi? Se você tá CBetando mais do que você deveria, você não vai aguentar da second barrel, nem... Não, calma. Vamos lá. Quanto que vocês imaginam que seria o check raise ideal versus as estratégias no equilíbrio de 70%? Ah, tá, pro size de 1/3. Você fala em questão de frequência, né? Exato. Tipo, qual é a frequência de check raise que vocês imaginam seria ideal contra esse size de 1/3? Seria uma porcentagem que não deixe ele CBetar lucrativamente qualquer carta. Não é isso? Também, porque, na verdade, assim... Precisa não passar tantos por cento. Né? Você quer saber quantos por cento ele tá defendendo, ele tem que dar de check raise? Calma. Primeiro de tudo, não confundir MDF, tá? MDF, mínimo de defesa, mínimo de frequência de defesa, que significa não deixar o vilão lucrar automaticamente CBetando N2, certo? Isso aqui é distribuído entre call e check raise, não que isso a gente só vai montar check raise. Sim. Então, dentro de uma estratégia específica, a gente pode adotar não ter check raise, a gente pode só ter call. Sim. Então, qual seria a contra-estratégia ideal versus uma CBET Frequency ideal? Mas também, tipo, no Big a gente não consegue defender MDF. Né? Exato. Mas a gente vai tentar se aproximar ao máximo. Seria defender de acordo com o size que é feito, né? Então, mas eu queria saber o seguinte, quanto que vocês acham que o solver vai botar aqui de check raise? Tipo, quanto que vocês acham que é um número de check raise ideal do Big contra o hijack no CBET de 1/3 de 70%, né? Na frequência? O que vocês imaginariam? Tipo, 20%, 10%, 5%? Acho que mais que 15, assim. 15 a 20%? 30%. 15 a 20, eu acho. Check raise. Por que vocês acham que é... 40% dele. Por que vocês acham que é... Eu tô com o teclado errado aqui. Por que vocês acham que é essa frequência? E que leva vocês a crer que é essa frequência? Porque o Big tem um range de defesa amplo, então não dá para ser uma porcentagem tão grande. Então, do que ele defende, 20%, eu creio que é algo relativamente alto para dar check raise até. Certo. Isso é um fato. A primeira coisa que a gente tem que pensar nesse caso, que eu já percebi que vocês estão um pouco perdidos, que é o seguinte. A gente já vai defender muito pré-flop, porque a gente recebe um desconto, mas, Lucas, como você falou, a gente não defende MDF. Só que ninguém falou para o solver, não tem nenhum lugar para você imputar aqui, e ó, pré-flop eu paguei só um blind, viu? Então posso solver foldar. Tipo, ninguém falou isso pro solver. A gente só coloca aqui os stacks, os sizes e o board. Sacou? E o tamanho do pot. Então o pot tem 5.40 e a gente tem 100 blinds para trás. O que significa que o solver não sabe que ele pode overfoldar. Sacou? Lucrativamente. Mas, como o range é muito amplo,
ele vai overfoldar anyway. Ele vai chegar ao máximo possível e falar, beleza, mais do que aqui, velho, só se você jogar menos mãos, sacou? Uhum. E aí o que acontece? Eu vou abrir aqui para vocês verem. O check raise é algo em torno de 15, e isso significa que... Por que eu posso dar check raise de 15% versus esse size? Porque o vilão está CBetando muita coisa que a gente gera uma fold art relativamente grande, ele vai foldar 36% das vezes, certo? Jogando sem blind deep, eu não quero falar muito sobre stacks, mas enfim, jogando sem blind deep, você vê que tem pouca tribet, né? Tipo, se a gente faz 7, ele vai fazer pouca tribet para 25, aqui 26, 2% de tribet. Então, vamos lá, vilão CBet um terço de 72%, e o Big Blind, que no caso seria a gente, dá raise de 15%. Vamos ver que mãos que ele dá check raise de 15%. Esses quadradinhos aqui, o que está em azul é fold, o que está em amarelo é call, e o que está em vermelho seria a porcentagem de check raise. Então vocês veem que todos os sets aqui, ele dá check raise, ele vai dar check raise com 2 pontas flush draw 100% das vezes, algumas 2 pontas secas, e só para vocês entenderem, isso aqui, esse ABS percentage é a quantidade de combos que chegou nessa estrutura. Ou seja, se vocês forem ver o 8-7 suited aqui, ele tem 50%. Por que ele tem 50%? Porque aqui na hora que eu inputei os ranges, eu coloquei que a gente tribeta 50% das vezes pré-flop. Ou seja, 2 combos eu vou tribetar, outros 2 combos eu vou dar call, certo? E aí quando a gente chega aqui, ele tem um round, o ABS percentage, né, que é a quantidade de vezes que você tem esse combo nessa situação, e é só 50% das vezes. O play de percentage tem a ver com o que eu estou selecionado aqui. Então eu estou selecionado em raise para 7 blinds. Significa que esse play percentage é a porcentagem de vezes que eu jogo nessa ação de raise. Se eu mudar para call, vocês vão ver que o play percentage vai mudar lá, ó. Clicar em call aqui, play percentage vai para 100%, ou seja, nunca fold 8-7, certo? E o 8-7 de espadas dá check raise 50%. Aqui mostra a equity, que a gente vai ter, da mão no vácuo, e aqui mostra o EV, que é o EV da jogada específica com essa mão. Se eu der check raise com essa mão, eu ganho 3.262 de EV, e se eu der call, eu ganho 4.087 de EV. Percebam que a equity muda, tá? Porque a gente, quando dá raise, vai jogar contra um range, quando a gente dá call, a gente vai jogar com outro range. Esse EV que aparece ali mesmo não tendo frequência de ação é o EV da jogada, né? Tipo, EV da jogada, EV da mão no vácuo. Tipo, tá 2.4 ali o 8-7 de copas, e ele não dá check raise, mas seria o EV do check raise. Exatamente. Isso não quer dizer que tem um EV alto e tal, mas às vezes o EV de call é muito mais alto, que é no caso aqui. Sim. Certo? Beleza. Então, vocês veem que tem 7-5 suited, que é 2 pontas, que ele dá check raise quando tem flush draw 100% das vezes, e backdoor 75%. Então, vocês vão começar a perceber que ele vai distribuir o range de check raise para frequências que ele tenha bastante equidade. Primeiro que a gente está muito deep, né? Então, 7-5 de espada, 7-5 de ouro, 2 pontos flush draw, 2 pontos backdoor flush. Então, e 50% das vezes com as 2 pontas secas. E vocês vão ver outras mãos aqui. Vocês vão ver 2 pares aqui. É 100% com as 30, certo? Sim. Onde está vermelhinho é 100%. Oi? Onde está vermelhinho é 100%. Mas seria a melhor estratégia, não é o foco, mas a gente está no Big, o 100% com as 3 trincas? Sim. Por que não? Porque, tipo, com as outras mãos, quando a gente dá check raise, a gente, na maioria das vezes, a gente até ganha a mão ali. Mas quando a gente tem o topo do nosso range, que seriam as trincas no lugar, eu creio que a gente conseguiria extrair mais nas próximas streets versus o range gigantesco que ele tem. Não é tão relevante isso, porque todas as mãos que vão betar nesse flop e vão continuar betando turn, a grande maioria, elas são made hands, ou draws, ou bluffs aleatórios que contém uma carta de ouros e tudo mais. Se ele está te dizendo que o check raise é melhor, tem um EV bem superior ao de call, é porque essa mão se beneficia muito mais de dar raise. Se a gente
fizer uma contra-estratégia do vilão ser betando só made hands, tipo, o vilão só vai ser betar, que é o caso que a gente vai fazer com 2/3 aqui, eu vou fazer no odd-locking pra vocês verem. Eu acho que ainda assim vai ser check raise sempre. Por quê? Esse é um board bem dinâmico, é um board que a gente tá deep, né? A gente tá pensando em 100 blinds. De novo, hoje eu só vou rodar 100 blinds deep, tá? Para não confundir a cabeça de vocês. Na próxima aula a gente vai ver como os stack sizings afetam isso tudo que a gente está conversando. Então, quando o vilão se beta tanto e a gente só dá call, vai ter muita carta que a gente vai perder action de mãos de made hands, né? Tipo pares, overpairs, 2 pares ou coisa do tipo. E não vai ter tantas mãos que a gente consiga fazer com que o vilão bluff turn. Isso eu acho que é o que o solver considera para jogar essa mão de check raise 100%, certo? Se fosse um board mais seco, talvez colocar algum set no range check, mas eu já rodei muitos spots no solver e eu dificilmente vejo trincas estarem no range de check call com esses stacks mais deep, tá? Então, eu acho que as trincas tem que ser check raise sempre mesmo. Esse é um board, tem que lembrar, esse é um board dinâmico, que a gente quer colocar o máximo de ficha antes que o board mude e manter um deep desse jeito também, com certeza a melhor estratégia vai ser pôr o máximo de ficha agora. Que eu intuitivamente estava pensando um pouco mais low, assim, tipo 20 a 50, sei lá. Então, indiretamente a gente não quer maximizar as fichas, mas com tanta ficha assim, com certeza a gente vai querer pôr tudo quanto antes. Exatamente. Eu não quero que vocês fiquem pensando tanto nas frequências e tal, porque a minha intenção aqui é mostrar para vocês como que as frequências, de fato, de check raise se comportam em relação ao size bet que você está enfrentando. E não que vocês fiquem pensando, pô, esse combo aqui é melhor que esse e tal. Óbvio que isso é importante, mas a minha ideia principal é que vocês não se preocupem com isso, de fato. Beleza? Então, estou mostrando algumas mãos aqui, vocês veem que 8x de check raise, né? Vocês vão ver que tem Ice 8, Rei 8, Dama 8, uma frequência, Ice 8 off, os 2 pares 8 6 suited 100% das vezes, 8 e 3 nem sempre, 6 e 3 nem sempre, 6 e 3 suited também nem sempre, e 8 e 6 off quase sempre. Isso é mais ou menos porque você está colocando muita ficha num pot, que você está muito deep, e com esses pares aqui que você tem, 2 pares bottom to pair, você vai invariavelmente acabar sendo counterfeitado ou não conseguindo colocar todas as fichas ao longo das streets, porque as equidades vão se completar muito mais do que quando você está jogando mais short, certo? Acho que mais short ele vai dar check raise 100%, mas também, de novo, não quero falar muito disso. Então, vocês vão ver aqui que nenhuma mão folda, né? 2-2 da call, nenhum 3 folda, essa linha inteira aqui de 3 ou da call da check raise, aqui é a mesma coisa, nenhum 6 folda, ele vai foldar as porcarias mesmo, alguns check raises aleatórios, né? Rei 5 com flush draw, com backdoor, rei 3 ele dá check raise umas vezes, rei 2 suited, ele mixa, os flush nuts ele mixa bastante, 75%, 75%, 50%, 50%, etc. Ou seja, é um range que é um range mais polarizado de check raise e que ele utiliza essas mãos como top pair para dar check raise. Então, beleza, eu tenho aqui um cenário em que eu estou dando 15% de check raise construído desta forma, porque o vilão se comporta desta forma, ele folda 36%, paga 60%, dá tribet 2,73% das vezes. Isto visto, o que vocês imaginam que aconteça quando a gente está enfrentando um c-bet de 2/3? A frequência diminui em relação a check raise. Certo, check raise diminui. Diminui para quanto você imagina, ou vocês imaginam? E por que diminui? Pode abrir aí e falar, galera. Eu acho que diminui porque o range é mais forte, então vai ter menos fold. E talvez porque também, então assim, a gente vai ter menos bluff em relação a isso e a gente pode ter menos mãos que a gente dá check raise mais por protection, por exemplo.
Tá, talvez, então... na minha ideia. Aí, tirando esses combos, ficaria menos. Aí talvez cairia para uns 7, 8%. Isso que seria a minha ideia. Aham. E versus 66%. Vamos notar isso que você falou. Repete o final. Acho que Você falou que não temos tanta... não temos não, mas não completamos tanto dando check raise por protection, certo? Por que vocês concordam com isso aqui que o Lucas falou? Alisson, Ferlino, Pedro, Johnny, vamos lá. A princípio eu concordo. Sim. Porque o range dele que CBET define vai ser um pouco maior, né? Então a gente vai ter menos fold imediato no flop. Uhum. E o que mais? E acho que é isso. Então vamos lembrar o seguinte, tá? Isso que você falou tá certo, mas tem uma frase que resume bem, que é a seguinte: versus um range polarizado, temos bluff catchers. Isso. Então a gente não se beneficia em nada de dar check raise por protection. Porque se eu dou check raise por protection contra um range polarizado, o que vai acontecer é que eu vou gerar muito pouco fold act, porque a frequência é pequena, que foi o que o Felino falou, e ao mesmo tempo eu não completo quase nada. Eu vou fazer foldar mãos aleatórias que vão dar give up, vão às vezes ser counter-feitado por algum par que eu tenha, tipo um rei 3 da vida, e ele pode ter uma mão aleatória, tipo, sei lá, rei valete com rei de ouros. Então, se a gente tiver alguma mão para dar check raise, que vai se beneficiar de protection, ainda são mãos que tenham boa equidade. Vocês imaginam que seriam quais aqui? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Tipo assim, se a gente tem mãos que precisam de protection, nesse board a gente tem. Só que deveriam ser mãos que ainda se beneficiem de ter alguma equidade, não só de por protection. Tipo, eu não vou pegar uma mão tipo 9-3 de copas e dar raise, sacou? Agora, tem mãos que eu quero dar check raise por protection, só que eu me beneficio também de ter equidade. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês imaginam que sejam essas mãos neste board? Bora? Seriam 6 e 3, Ás e 8? Não. Ás e 8 Não. é nem tanto, né? 6 e 3 é 2 pares, e Ás e 8 você tem uma mão muito boa. Seriam mãos como, citar aqui para vocês algumas: 3x suíte de Diamond, que é par e flush draw, e mãos tipo 6 e 5 de espadas, 7 e 6 de espadas, 6 e 4 de espadas, 5 e 3 de espadas. Por que essas mãos? O que vocês acham que essas mãos? Essas mãos, além de se beneficiarem de protection, elas ainda têm equidade. Você ainda vai melhorar suas mãos, sua mão. Ou seja, você está colocando ficha num pote com mãos que têm equidade, e não só por protection. E elas também estão se beneficiando de protection. Só que como as mãos que te pagam são mãos fortes, você mantém a sua mão que tem muita equidade para diversos turns. Mas isso tem mais relação com o size de check raise ou com o stack? Com os dois. Com os dois. Porque quando tá mais short, vai ser difícil de ter sizes muito altos. Com 25 blinds, 20 blinds, é difícil de ter sizes muito altos de c-bet. Quando a gente está jogando deep, que é o cenário que a gente está vendo aqui, vamos pensar em 100 blinds. Em 100 blinds eu preciso pensar em equity, certo? E aí eu pergunto, para quanto vocês acham que vai o check raise depois de enfrentar 55%? Vocês acham que cai de 15 para quanto? Para 10, para 12, para 2? 2. O Fernando falou tão específico assim, ele viu em algum lugar?
Não, acho que foi só um você tem chute. que falar com convicção. Não, vai ser tipo Eu acho que vai ficar no 5 a 10, 5 a 8%. Você falou, Lucas? Acho que 8. 8.3. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo 5 a 8, porque isso, de 5 para 8, tem uma diferença absurda de check raise. Saca? 3% de check raise é muita coisa. Acho que entre 5 e 15. O meu foi com a variância menor. Não, aí também... 7.2, então. Aí fica mole, né? A minha intenção é que vocês pensem para quanto vai diminuir, para que em game vocês saibam, tipo, quanto vai diminuir se eu enfrentar um bet de 2/3. Uhum. Então eu vou mostrar para vocês aqui que cai para quase 7%, certo? O sizing é maior, porque a gente está jogando... A proporção é a mesma, tá? É 3 ponto alguma coisa, mas o sizing é maior porque a gente está jogando versus um sizing maior de C-bet. E olha o que acontece. Mudou bastante, né? Simple dá check raise praticamente por value, certo? E alguns bluffs aleatórios, tipo 9-5, que é uma broca, e provavelmente com uma carta de ouros. Com cartas de ouros ele dá check raise quase 100% das vezes com 9-5, com espadas e ouros, e o resto 75% das vezes. Tem o 9-7 aqui, que provavelmente vai também 25% com cada carta de ouros, 10 e 7 também com cada carta de ouros. Então vocês já começam a perceber que se eu vou dar check raise nesses spots por bluff, eu preciso ter uma carta de ouros, não só uma broca perdida e tudo mais, beleza? Ele dá check raise com 2 pontas aqui, e também tem uma carta de ouros na maioria das vezes, que é 2 pontas. 4-5 suited, provavelmente, eu ia falar ouros e ouros 100% e espadas, mas espadas ele tá colocando no call. Eu acho que é ok, porque é 2 pontas. 7-5, a mesma coisa. E o resto tem alguns bluffs aleatórios bem pequena frequência, porque é 6.9. E aí entra a pergunta do Alisson. Eu vou abrir algumas mãos aqui para mostrar para vocês. E aí a gente vai conversar sobre. Enquanto isso, quero que vocês me falem o seguinte: o que vocês imaginam? Calma aí. Tenho uma dúvida em relação a essa questão, em relação à tendência do field. Pode perguntar. Já pensando em relação à tendência do field, porque na minha cabeça, assim, a gente teria aí 7% de check raise contra a frequência de C-bet de 50% do solver. Mas eu acho que o field teria dificuldade de chegar nessa frequência, então assim, diminuiria a frequência. De check raise? Não, de C-bet. Por exemplo, ele C-betaria 2/3, mas não por 54% do range. A gente vai fazer node locking agora, para falar sobre isso. Só que aí, mas a minha dúvida é o seguinte, que ele teria uma frequência de check rate de C-bet alta menor, mas eu ainda acho que ele ainda teria bastante fold para check raise, sabe? Por achar que o nosso range é muito forte quando a gente dá check raise numa situação dessa. E aí eu não sei como o nosso range deveria se comportar, o nosso range check raise se comportaria em relação a isso. Se é melhor, tipo, aceitar que o range dele é muito forte ou se a gente... Sabe? A primeira coisa que eu tenho para falar para você é não assuma muitas coisas. Por exemplo, assumir que o cara vai foldar aces, por exemplo, porque seu range de check raise é muito forte, é muito aleatório. Sim. Vai ter gente que vai foldar e vai ter um monte de gente que não. Agora, assumir que a galera C-beta menos nesse board, e o que vocês acham? Galera que C-beta menos, sei lá, o cara C-beta 25%, que seja. Vocês acham que tem a mesma proporção de valor e bluff, tá bem balanceado, é muito mais bluff ou é muito mais valor? Muito mais valor. Vocês concordam? Eu acho. Muito mais value, certo? Sim. E se é muito mais value, o que acontece? A gente não pode dar check raise. Sacou? Quando que a gente vai dar check raise? Quando a gente tem value. Entendeu? E aí eu quero mostrar isso para vocês de fato. Primeiro de tudo que eu quero fazer eu vou fazer o node locking aqui, que é Edit Strategy. Eu vou perguntar que foi o Lucas que falou que C-beta muito menos. Foi você, né, Lucas? Seu felino, acho. Fui eu que falei. O que vocês C-betam nesse flop?
2/3. Vamos começar pelos pares. Você betar a maioria dos 8 ali. Não, pocket pair. Cara, eu vou ser betar do 9 a dama. Eu ser beto, 100% essas, provavelmente. E rei, as eu já vou ter frequência já, de ser bet. Pra quanto? Metade, 2/3, 3/4. Porque aí depende um pouco do cara, né? Mas sim, sem saber muito quem é, acho que talvez metade, né? E com ouros ou sem ouros? Eu prefiro checar quando tem ouros, né? Tá. Então vamos fazer o seguinte. Eu tenho dúvida também, né? Porque, tipo, a equity do que tem ouros é maior, né? Eu não sei se é melhor ser betar ou se é melhor checar, porque protege. Acho que com ouro a gente se beta mais, né? Acho que teve um spot que você falou que a gente deveria se betar mais, eu acho, com... Exato. Sim, com ouros a gente deveria se betar mais. Porque a gente está jogando muito deep, e quando a gente está deep a gente precisa pensar em equity, e rei de ouros tem mais equity que sem ouros. Mas, make whatever, vamos colocar uma frequência de c-bet só com ouros. Beleza? Beleza. Então a gente vai se betar 17% das vezes aqui, essas mãos. E... certo isso? Não, tá errado, né? Teria que ser 25. Sempre que tiver ás ou rei de ouros. Deu 50 agora. O que será que eu fiz de errado? Tá bom, 50. É isso mesmo, 50, né? 50, acho. 50, exato. Tem 3 combos com ouros e 3 sem, né? Isso. Vamos pensar nos 8 agora, que 8 que você se beta, 8 que não. Bora. Você beta os 8, os mais fortes primeiro ali, tá? Os rei. De um par você tá fazendo ou tudo? Um par primeiro. Tá. Ás e o rei. Calma, como é que é? Ás e 8, você beta, né? Rei 8. Rei 8. Dame 8, frequência. E pra baixo, frequência, pode ser? O que você acha, Lucas? Eu vou mais por aí já também. Acho que dame 8 ainda é beta. E vocês checam mais quando tem ouros ou quando não tem ouros? Quando não tem ouros. Na verdade aqui... E aí é suited, né? Esquece. Mas do 8 pra baixo ou do valete 8 pra baixo? Valete 8 pra baixo. Então eu vou colocar 50% em todos esses 8x aqui. E 2 pares. Você beta 100%, trincas também. 2 pares só vão ter 8/6 suited. Vamos para as mãos suited aqui. Os ases suited, o que vocês fazem? 2 over, flush draw, você betar aqui sim. Então, tipo, ás e 9 suited demais ali. Você beta também, acho que com backdoor, talvez. Com spades? Já daria 50%, né, descontos. E as broadways também? Tudo que é 2 overs, backdoor ou flush draw? Sim ou não? É muito, né? Quê? Tudo talvez seja muito. Saber o que vocês fazem para entender se o field se comporta assim ou não.
Bora, galera. Vocês não sabem o que vocês fazem, ferrou, né? Eu vou CBtar bastante, na real. Beleza, vamos colocar todas essas mãos aqui. Mas ele tá dando 100%. Ah, não, entendi. Flush draws e backdoors, acho que vocês vão CBtar também. Rei 7 também, Rei 5 também, Rei 4 também. Duas pontas, flush draw, backdoor também. Broca, backdoor, flush draw também. 5 e 4 ali. Vai ser mais ou menos isso. Vamos colocar todas as vezes que vocês tiverem uma carta de ouros aqui na CBET. E vamos colocar todas as vezes que vocês tiverem a segunda carta de ouros também. E beleza, acho que é mais ou menos isso, certo? Mais ou menos isso. Vamos dar apply, node locking e vamos dar calculate flop. Tá dando meio que 69% de CBET, contando que qualquer Broadway com ouros a gente vai CBtar, com duas overs e ouros a gente vai CBtar, qualquer backdoor flush ou flush draw e tenha backdoors straight, tipo As 5, As 7, As 4, ou duas overs, tipo Rei Dama, Rei Valete, Rei 10, 10 Valete, Dama Valete, a gente também vai CBtar. Então, eu coloquei, a gente vai ver como que ele vai corresponder a isso, e depois a gente pode vamos olhar e vamos tentar adaptar como que ele dá check raise, por que ele paga o check raise se não for algo próximo do que acontece, né? Eu acho que vai ter muita mão para ele pagar check raise, né? Já que a gente está CBtando um range fortíssimo, uma range que vai ter muita equidade nesse flop, então acho que vai ser mais ou menos por aí. Alguma dúvida em relação a isso? 69 aumentou, então? Aham. Tipo, um range bem mais, tipo assim, bem mais bem construído, só que tem muita mão que CBeta que eu não sei se o field faz. Eu levei em consideração, por exemplo, o que o AOC está fazendo. Então, provavelmente, não faço. Diga. Tipo, dê alguns exemplos aí. Vamos falar sobre isso. Não entendi. Você falou que tem algumas coisas que você acha que o field não faz, tipo, algumas mãos. Quais seriam elas, assim? Então, eu acho que o field, por exemplo, não CBeta 100% tipo As Rei com uma de ouros, não CBeta 100% As Dama com uma de ouros, As Vala com uma de ouros. Acho que o field tende a dar mais check com essas mãos, porque não quer uma check raise, criar um pote grande. Eu acho que o field é mais nítido que isso. E assim, vamos rodar as duas situações para ver como que a gente deve se comportar. Talvez não 100%, mas grande parte, e claro, depende também muito de qual field a gente está falando, né? Tipo, exato. Eu jogo uma coisa, o Pedro tá jogando outra e o Aoki e o Ferlino jogam outra, então tem uma variação de field bem grande. Tipo, acho que os erros são mais cometidos de acordo com o Pedro, comigo e com a Aoki e com o Ferlino. Eu acho que o field no geral, tipo assim, do field de $1 até $11, ele vai se comportar de maneira muito randômica, e é por isso que a gente tem que tomar cuidado de assumir que o field joga assim. Não é verdade. Mas a gente tem uma noção que o field não se beta o que deve nesse board. O field joga de maneira aleatória. Vai ter gente que tem muito check, vai ter gente que tem um CBET
que nem você falou que faz, Alisson, você betar 1/3 com muita parte do meu range, ou uma parte enorme do meu range. Se a gente editar, você vai ver a diferença que vai dar de check raise desses 15%. Se você beta 100% e 1/3 nesse board. A gente pode adaptar para você ver quanto que tem que ser jogado check raise. Essa do 1/3 eu já, dá pra ver, acho que no dia a dia, assim, uma mudança dos fields, principalmente PS, que a galera tá tendo mais noção de não se betar, por exemplo, meio pot. Então a galera já tem mais noção de se betar um pouco mais em questão de frequência, 1/3. Daí, não tenho noção alguma em falar em frequência, se eles se betam próximo a isso, porque já começa errado, porque a gente tá falando sobre equilíbrio, porque ele tá abrindo o necessário, e o field já vacila nisso. Sim. O field às vezes vai pecar, como tem essa disparidade entre jogadores em abrir mais e abrir menos, então as frequências já são diferentes a partir disso. Eu acho que a gente tem sempre que imputar, então pensando em ranges standard, porque assim, se a gente está pensando em jogar contra a Fish, você vai sempre pegar sua mão no vácuo e maximizar o EV dela. Isso é um estudo que a gente está fazendo para jogar contra o field que você não conhece, ou contra reguitos ou regs específicos. E aí, o que acontece a gente vai querer ter uma estratégia de c-bet um pouco mais bem elaborada nesse board, porque senão a gente vai ficar tomando check raise que o field já sabe fazer, e conforme você vai subindo de reta, você vai sentir essa diferença. Você vai ficar tomando mais check raise, mais check raise, mais check raise, não vai conseguir defender o necessário, e isso vai um build de dinheiro, sacou? Subiu para 9.4 aqui, e provavelmente ele tá foldando muito, 48%. Alguma coisa errada. Beleza. Digitei aqui, agora certinho. Beleza, vou falar rapidinho o que eu fiz. Eu editei para ele não se betar nenhuma duas overs que não tenham uma carta de ouros, e não se betar nenhuma mão suited que não seja de ouros ou espadas, a não ser as que tenham broca ou backdoor straight, tipo rei 7, Ace 5, Ace 4, ou 9-7, 7-5, 4-5, 10-7, então essas mãos todas vão se betar, e o resto tudo vai dar check. Beleza? Beleza. Tá. Falando um pouco sobre node locking nesse spot, é um spot que é um pouco complexo de a gente fazer node locking, porque a gente não sabe como que o field se comporta, mas a gente sabe que a galera se beta menos, né? E se a gente colocar que a galera não vai se betar essas mãos com uma carta de ouros e tal, a gente vai ver que nosso check raise vai diminuir muito, porque ele não vai ter muitas mãos para defender, né? Porque os caras não vão se betar o Ice Rei copas espadas e nem o Ice Rei ouros e paus, sacou? Então o Ice Rei vai dar check, a dama dá check, a Svala dá check. Eu acho que isso se aproxima muito mais do que o field faz. E eu acho que isso que essa estratégia que a gente está colocando aqui, me parece que é muito mais o que os jogadores reguitos fazem, né? Tipo, reg que não estudou muito esse tipo de spot. O cara joga ali, tem um ROI aceitável até, mas ele não estudou tanto esse tipo de spot. Nesse board ele só sabe que ele tem que se betar menos
Então, já que eles têm que CBtar menos, ele pega ali e fala, beleza, CBeto menos, mas então vou CBtar um range forte. E aí, o que acontece é que o seu range de check fica extremamente fraco. E aí, a gente vai falar sobre o que o Alisson falou agora há pouco. Que é, como é que você faz para explorar esse tipo de cenário? Como eu faço para explorar esse tipo de cenário? É da seguinte forma. Vilão dá muito check com mãos fracas e CBeta um range muito forte. O que a gente tem que fazer? Dá menos check raise, dá check raise só pro value e dá muito probe. Sacou? Muito probe. Deu check, eu vou dar probe como se não houvesse amanhã. Então, vou pegar um monte de mão ali, principalmente que gere fold act automática, e vou dar bet. Beleza? Bet turn. Oi? Eu vou dar bet turn daí. Sim, probe, né? Probe é quando rola tá. check. Tá, e valor, size? Nesse tipo de board, eu vou ter duas sizes. Eu vou ter uma size em alta e eu vou ter uma size em baixa. Quanto seria cada uma delas? Aí, cara, depende muito, assim. Tipo, já que a gente tá jogando exploitativamente, eu vou betar qualquer par, uma size em baixa. E os 8x eu vou betar alto. Então, 2-2 eu vou betar baixo, 3x, 6x eu vou betar baixo, 5-5, 4-4, 7-7 dá pra betar um pouco mais alto, 8x eu vou betar os mais fracos, mais baixos, os mais altos, mais fortes, dois pares, trincas e tudo mais, eu vou betar uma bica, tipo pote mais, e os melhores draws eu também vou betar uma bica, e as porcarias posso betar baixo, mãos que eu me beneficie de limpar alt, principalmente, vou betar um pouco mais alto. O que é limpar alt? É você fazer o cara foldar mãos que são alts contra a sua mão. Então, por exemplo, eu tenho uma mão tipo rei 7, e aí eu quero betar alto porque eu quero que ele fold rei dama, rei valete, rei 10, rei 9, sacou? E aí você tá limpando o alt pro rei. Eu fiz a pergunta porque, tipo, o size alto que eu fazia, tipo, que eu tô fazendo mais adaptação ainda, antes era alto, tipo, 70%, mas eu tô vendo que cabe muito mais, assim, porque a galera, às vezes, tem muita dificuldade em CBtar alguns boards, tipo, dependendo do field, assim. Daí eu tô indo a algo próximo a, tipo, acho que 85%, 90% do pote, e às vezes over. Trabalha com sizes mais geométricos, tá ligado? Tipo, 1/3, meio pote, 2/3, 3/4, pote, 120, 150, sacou? Não trabalha tipo 90% do pote, sei lá. Não, foi bem chute, eu nem... Uhum. Se trabalhar com sizes mais geométricos é mais fácil. O vilão ainda tá foldando 46%, o que eu tô achando um exagero. E a gente tá dando 7% de check raise contra o AOC, você pode dar 7% de check raise. Mas eu duvido que o AOC CBet IZ. Cadê? Eu duvido que o AOC CBet, tipo, sei lá, IZ valete e fold com as de ouro, sacou? Tipo, sei lá, As 9 e fold com as de ouros. Tipo, fold as rei de espadas pra check raise, sabe? Caraca, ele foldou bastante. Tipo, não vai foldar. E se a gente começar a editar, obviamente vai diminuir o esquema do check raise. Nesse 33%, eu vou fazer um node locking rápido, uma edit strategy, na verdade. E vou colocar vilão CBetando 100%. O vilão CBetando 100% e o que a gente deveria fazer? Deixa eu rodando lá. Então, o que eu quero... Qual é o meu ponto nesse tipo de cenário? Quando você CBeta no equilíbrio, quando você CBeta baixo, vilão pode dar muito check raise. Quando você CBeta alto, o vilão não pode dar tanto check raise assim. Certo?
exploitativamente, o que acontece nesse tipo de board? A galera dá muito mais C-bet polarizado, muito mais desviado para valo. Isso significa que a gente quer dar menos check raise, porque a gente vai fazer foldar menos coisas e a gente tem menos incentivo de colocar a ficha no pote com mãos que não tenham muita equidade. Inversamente proporcional, que é o que a gente vai ver agora, versus um vilão que você beta 100% nesse board contra o Big Blind, vocês vão ver o que vai acontecer com o check raise. Enquanto a gente está vendo, eu queria mostrar algumas mãos. São mãos bem interessantes. Aqui, ó. Beleza. Vamos lá. O cutoff, né? Cutoff abre mini raise não, 2.5, com 60 blinds mais ou menos. O Big defende 8-8. Essas mãos não são minhas, tá? E aí a gente check e o cara beta 2/3, mais ou menos. E aí eu queria saber o que vocês fazem com essa mão. Eu também. Check raise. Beleza. Check raise, né? Aham. Legal. Então, check raise para 9.600, ele call, turn 4. E aí, o que a gente faz? Turn 4. O que a gente faz? Acho que a gente pode fazer um size um pouco menor, porque esse 4 aí... Uns 10 mil. Alguns blocos nossos tá... Vocês concordam? Todos concordam? Sim. Alisson. Alisson? Eu tento fazer algum size calculando o river que não vá assustar ele, que tipo, não fique estranho, né? O que a galera faz, tipo aquele dia na NFT lá, na semi, tipo, betar 10 e ficar com 8 pra trás. Então seria algo próximo a 10 aí, pra sobrar 24, tipo, 10, 11. Tá. Então eu vou fazer uma pergunta rápida pra vocês aqui, que é o seguinte. O que a gente acabou de falar aqui. Que eles se betam um size mais alto, mais pro lado do valor, mais desbalanceado para valor. Então a gente pode dar raise pro value e mesmo assim betar alto turn, porque as mesmas mãos vão pagar, né? Não é isso? Obrigado. Exatamente. O que acontece? Que a gente o cara beta 2/3 e paga seu check raise. Fala pra mim, que cara você beta 2/3 e paga o check raise? Overpair, valete X, 2 pares, pincas, 9 e 10. Beleza? Uhum. 9 e 10 do cutoff. Tem 9 e 10 off? Não. Dependendo. Beleza, só suited, 4 combos. Certo? Soma todos os combos aí de cima. Somaram? De cabeça? É muito mais que 4 combos? Sim, claro. Beleza. Então, 4. O que a gente faz nesse turn? Chove. Bicudo. Chove, né? Bicudo. Por que chove? Porque a gente acabou de falar que o que a galera beta nesse board, 2/3, em qualquer board, você betou 2/3 contra o Big, geralmente é value. Quando a gente só vai dar check raise por value, porque a gente está explorando o cara só ter value, sacou? Então não tem porquê, vou betar 10 no turn pra estaquear river. Mano, foda-se isso, você vai estaquear turn, sacou? Estão pensando, tipo, muito de maneira linear, sem pensar no range, tá ligado? Sem pensar no range que tá rolando. E aí é só pensar, pô.
Acabamos de falar, mostrei para vocês o que acontece quando você sebeta, a galera sebeta 2/3. Só tem value. Se só tem value, eu só vou dar check raise por value por esse motivo. E se eu só vou dar check raise por value e toma call, sonho. Porque às vezes que ele estiver blefando aqui, ele vai ter, sei lá, dama 10, que é uma broca. Vai foldar pro check raise, pô. E se ele não foldar, foda-se, porque ele não vai pagar turn. Então se fizer 10 ou chovar, não muda nada. Sacou? Então é chove, sempre chove. Sempre. E aí o cara fala, pagou de rei, paga nós. Só pra vocês verem o que acontece com o check raise. Você bet 100% nesse board, check raise vai para quase 25%, quase 10% a mais. Beleza? Então o que acontece se vocês identificam que tem um cara aqui na mesa que o cara abre e você beta 1/3 em todos os boards possíveis e tal, é check raise com tudo, filho. E aqui sim, olha o que está acontecendo. Ó. Olha a quantidade de 3x. Olha a quantidade de 6x. Ó. Conseguem perceber? Olha a quantidade de 8s. Por que isso aconteceu? O que vocês acham? Você gera protection, né? Você gera protection, certo? Então, se você gera... Possível, né? Peraí. Se você gera protection, você quer utilizar a protection. Então ele vai pegar lá um monte de mão que precisa de protection e vai dar raise. Sacou? E não vai deixar de dar raise com os sets, não vai deixar de dar raise com 2 pares, sacou? Vai continuar dando check raise com essas mãos todas. Vamos para outra mão aqui. Tem valete 10 de copas. Vilão sobe do button com 14 blinds, né? Bom, aqui acho que a principal discussão é pós-flop, mas pré-flop dá pra gente chovar também. Chovar vai ser bem ok, dar call também vai ser ok. Não vai perder dinheiro dando call e nem ganhar muito mais dinheiro chovando. Eu chovo, mas tipo assim, de boa, dá call. Flop 9, 7, 4, 12 de paus. Se a gente check, ele faz 1/3, o que vocês fazem com essa mão? Chove. Todo mundo? Sinceramente, não. Check raise não cabe, praticamente. Vai fazer. Tá, vamos lá. O que vocês não fazem com essa mão? A gente tem 3 opções, né, de ações pós-flop. Hold, call, raise. Ordenem pra mim da pior pra melhor. A pior. Pior é fold. Beleza, pior. Qual a segunda melhor? A segunda melhor não. Qual é a intermediária aqui? Call. Beleza. Menos pior. Beleza? Por quê? Cara, o cara tá abrindo com 14 blinds do button. Vai bater esse board, vai se betar 1/3, eu vou chuvar. Contra o 9 eu tenho 2 overs. Contra um 7 eu tenho 2 overs. E broca. Tem um monte de fold. O cara vai se betar lá Ás e 5 off com Ás de pausa. Vai foldar, pô. Vai se betar lá, sei lá, rei 8. Vai foldar. Beleza? Por quê? Porque o cara vai se betar muito. É o jeito que ele tem pra puxar o pote com essas merdas. Então chove é melhor. Só que se não chovar, então call. Beleza, o cara não abre tanto do button e tal, beleza, dá call, mas não folda. Beleza? E o cara beta 2.400 em 4.200. E agora? Ordenem de novo aqui. O que acontece? Já fica mais perto Acho que muda o raise, né, do call. Vamos lá, ordenem da pior pra melhor.
Acho que o pior continua sendo fold. Não entendi. O pior acho que continua sendo fold, depois o raise, depois o call. Vocês concordam? Eu acho que o call vai se aproximar do fold, o raise, porque ele ainda tem fold, a gente vai fazer ele foldar algumas coisas, mas o shove ainda é melhor. Concordam? Alisson não, Ferlino e Pedro? Sim. Ferlino? Eu acho que tem pouco fold, né? Pra shove. A não ser Não, que Ferlino... o cara que não esteja olhando a profundidade de stack, né? Tipo... mas aí, cara, aí fudeu, né? mas eu não tô pensando nisso, por isso que eu acho que... Aí vamos fechar tudo aqui, mano, vou, sei lá, tomar uma cerveja, tipo... E aí se o cara não tá olhando a profundidade de stacks, foda-se, né, o que você vai fazer. Você já vai ganhar dinheiro. O cara não sabe nem o que ele tá fazendo, né? Tipo, contra esse cara, foda-se. A minha questão aqui é, o cara tá betendo 2.400, a gente acabou de falar, quando a galera muda o sizing de 1/3 para esse tipo de cenário, ainda mais abrindo com 14 blinds do button, ficando com 9 blinds para trás, o que vocês querem arrumar de fold aqui, caralho? Não tem, né? Minha ideia é essa também. Tá ligado? O que você quer? Você vai dar raise pra quê? Pra ficar tomando call de top pair e pedindo broca? Sim. Saca? Então, tipo, a pior de todas aqui é o raise. A pior. A menos pior é call. E a melhor é fold. Já é fold direto? Fold. Por quê? Por quê? O cara abriu com 14 blinds do button, você botou 2/3 nesse board. Acha um blefe que vai foldar. Não tem fold, mas nossa mão ainda tem equidade, né? Mas não vale. Mas você vai chovar broca versus o range bet. Põe na calculadora de equidade todo o range que dá bet call e bota a sua mão. Não tem equidade, é como se você estivesse pagando chove. É como se você estivesse pagando chove. Mas ele betou e ainda tem um fold act. Beleza, você vai fazer foldar 5% das vezes, nem isso. Tá ligado? Mas eu fora que tua equidade ainda é só até o turn, né? Quando você dá call. Isso vai dar call pra pedir um 8. Porque eles vai dar call e ele vai chover no turn, né? Então, você vai ver uma carta dando call, não vai ver as duas. Exato. E aí o que eu falei, você vai dar call pra acertar seu 8 no turn. É isso. Ou um valete e um 10 que não sejam de paus. Então é fold. Tipo, foda-se, fecha o olho e folda. Mas eu tenho equidade e tal, beleza, tem, mas é tão close, que o cara tá te mostrando o que ele tem, sacou? Aí, o cidadão vai lá e tudo. E aí, dá uma 9. Sacou? Sim. É sempre isso, sempre. Vocês buscarem na base de vocês e acharem tipo, uma amostragem relevante que a galera da Betfold nesse spot, sonho. Vamos lá, subiu mini raise, pagamos do big com 9-7 off, standard, flop vala 5-6, 2 de pausa a gente tem 9-7 off, check. Se esse cara beta 1/3, o que a gente não faz? Folder. Beleza. E aí é call raise, beleza? Eu dou raise algumas vezes, dou call algumas, depende de qual é RFI do cara, se eu acho que ele vai foldar muito, se não, qual a profundidade de stacks, enfim, mas é claro que é a mesma coisa, certo? Beleza. Aí o cara foi lá e 6 mil em 10. Qual que é a pior coisa que a gente pode fazer aqui? Beleza. E a segunda menos pior? Segunda menos pior. Fold. Fold já é melhor, já, né? Não, na verdade eu acho que essa mão já é fold, tá? Mas ok call, ok. Mas eu prefiro já fold, tá? Tá, pera aí. A pior é raise, tá? E a melhor... Melhor é fold. É isso. Exato. Só que aí, tipo, mas pô, a gente já tem uma broca e... beleza, pode ser call, mas eu prefiro fold. Quer dar call? Escolhe quanto tem paus. Beleza? Por quê? A gente tá jogando 60 blinds deep. É deep, né? 60 blinds deep é deep. Então, você precisa de equidade. E aí, o cidadão vai lá e 20 mil. Aí, call. E aí, 5 no turn.
Vamos lá. Se tinha alguma chance de você ter mão de valor aqui, o que aconteceu? Qual é a única mão de valor que sobrou no seu range? Sobrou nada. Só 6-6. Fulls, né? Vala-vala. 6 e 5. Não, Vala-vala não tem. Vala-vala é tribet, tipo, big contra cutoff. Então. Então, sobrou 6 e 5. 6 e 5. 6-6, 5-5. Por quê? Valete 5 suited, vai, que são 2 combos. Um combo, pau de ouros. Ou seja, bateu essa carta no turn, GG, bet, GG, check. Ah, mas Elias, eu tenho 6 e 5. Bet, check. Sacou? Check. Sim. Ah, mas eu tenho 5-5, check. Sacou? Por quê? A SPR já tá bom o suficiente pra... Você pode checar, o cara pode betar, você vai dar raise, pode ser check-check, você só vai ter provavelmente mais uma street de value. Ou se você achar que o cara não folda, porque ele é muito fish, aí beta, pô. Só que só beta valor. Beta 6-6, beta 5-5, beta 6 e 5, beta valete 5. Sacou? Beta. Quando você tiver value versus reg, GG, acabou a mão. Beleza? Beleza. Aí o cidadão vai lá e escolhe o pior sizing possível. 22 mil. O que você completa fazendo 22 mil aqui? Alguém me explica. Tipo, o que você faz foldar? O que você se beneficia? Tipo... Eu não consigo entender, assim. Faz sentido. Eles acharem algum ponto, tipo, que eu não vi, beleza. Pra mim isso chama-se clicação, assim. Tipo, não sei mais o que fazer, vou betar aqui baixinho pra ver se o cara folda os floats, tipo... Saca? Daí que os floats vão dar raise nesse size. Pode dar raise, pode não foldar também, sei lá, esse size é terrível. Aí call, aí 3 no river, ele all-in, o cara bink, call. Rei valete. Nossa, lá. E aí vomitamos lá, 60 blinds. Próxima mão. Valete 7 de paus do big. Fold. Call. 30 blinds. Valete 6 e 9. Check. Se o cara beta um terço. E aí? Qual? Vou só de call. Call, né? Sim. Beleza. Qual é a segunda melhor coisa a se fazer? Raise. E a pior é fold. Nunca vamos foldar top pair. Beleza? Beleza, check. O cara pote. O que a gente faz? Folda. Aqui não dá pra dar call, mas é aquele call triste, né? O call pra fold a turn, né? Certo? Fold, pô. Por que é fold? O cara tá betendo pote a eles, mas ainda tem os flush draws. Beleza, desvia aí das 2 over flush draw. Vai enfiar 30 blinds nesse spot, cara, com uma variância absurda contra um range mega forte. Quando você já não tiver draw in dead, né? O cara tiver, sei lá, 9-9. Sacou? Então, mano, essa porra aqui é fold, tipo, mas é muito fold, sacou? E aí o cidadão vai lá e chova, mano. E chova. Sabe o que acontece, cara? Eu tenho vontade de infartar quando acontece isso. Aí o cara call, rei valete, você doou lá 30 blinds, caiu do torneio. Próxima mão. Temos 9-6, que é uma broquita. Nesse flop. Pare backdoor, né, na real. E estamos jogando 50 blinds deep. Rei 6 e 8, 12 de paus, a gente tem 9-6, check. Vilão você beta 2 terços. Essa mão, se o vilão beta 1 terço, o que a gente faz? Pode dar call, pode dar raise. Call. Raise não é bom. Beleza? Por que o raise não é bom? Porque tá deep. Eu acabei de mostrar pra vocês. Tipo, 9-6, uma de paus não é o tipo de mão que a gente quer dar raise. Né? A gente vai dar raise com os 6x de paus, com os 8x de ouros pra baixo, que você tem a backdoor, né? Então tem o 6 e 5, 6 e 7, 8 e 7, 8 e 5. Essas mãos. Beleza? Tá. Beleza. Sim. E aí, o cara beta 2 terços. O que a gente faz? Fold. Fold. Por que não fold? Mas eu tenho um par e backdoor. Mano, o cara tá mostrando pra você que vai dar o segundo tiro no turn. A não ser que bata uma carta muito esquisita. Ou seja, você vai deixar a dead money pro cara recolher, pô.
Sacou? Tipo, é fold essas mãos. Ah, mas eu tô overfoldando. Que sonho, o cara tá underblefando. Tem que foldar tudo mesmo. Certo? A gente acabou de falar, mostrei no solver pra vocês. Para beta 2/3 tem valo. O que a gente deve fazer? Menos call, menos check raise. Pode foldar mais. Foi de 38% de fold para 48% de fold quando o cara se beta aquela frequência que eu mostrei para vocês. Inversamente proporcional, quando o cara dá bet de 1/3, o salto do check raise foi de 15 para 23,5. Entendeu? Então, se vocês não identificarem como que os sizes afetam os check raises, é clicação. Tipo, vai ficar olhando lá e, essa mão aqui não posso foldar porque eu tenho par e backdoor. Cara, foda-se. Você não tá jogando com o Lena 900, tá ligado? Tá jogando com o tio do pastel lá, o cara que tá comendo fandangos assistindo lá e, tem o rei dama aqui, bica. Sacou? E aí o cara vai lá e raise. Call. Aí turn eyes. Check, check. Turn river valete. Check, check. Perdeu uma mão para dar um valete pause. Elias, tinha flush draw. Beleza, mas paga aí e paga esse turn. Sacou? E paga qualquer turn, porque não vai parar de betar essas mãos. Beleza? Vai parar de betar quando não completar. E quando não completar, GG. Você vai foldar. E se não bate o valete aí, ele blefa. Não sei, cara. Se não bate o valete, capaz do cara blefar river, pô. Certo? E outra, se bate paus, que é uma carta que a gente tá buscando, tendo 9, você tá fudido contra uma parte do range. Que é a parte mais então, fraca. tipo... Oi? Que é a parte mais fraca do range. Que é a parte de blefe, né? Flush draw, pô. Mas eles podem ter 7-5 suited. Beleza, conta os combos. Sacou? Próxima e última mão. É uma parada que eu já ensinei pra vocês faz tempo, só que eu vejo vocês cometendo atrocidades. Mini raise, a gente tem 15 blinds ali do big, nem isso, né? Pagamos. Flop dama 3 e 5, 2 de copas. A gente check, se o vilão beta 1/3, o que a gente faz? Chova. Beleza, se ele beta 2/3, Fold. Fold. Por que fold? Não tem fold equity. Exatamente. Por que você dá call com essa mão e chova num terço? Porque você se beneficia de fazer o cara foldar rei valete, 10 valete, 9 e 10, 8 e 9, ás e 7 de paus, tá ligado? Agora, o cara betou 2/3, cadê essas mãos? Onde estão essas mãos? Não tem. Tá no range check, tá ligado? Se o cara beta 2/3, o que acontece com essas mãos que a gente tá falando? Tá no range check. Ou tá no range check, ou tá no bet de 1/3. O cara splitou as árvores, tá ligado? Tem uma árvore lá de bet de 1/3, uma outra de bet 2/3. Então, quando ele beta 2/3, ele divide o range para ou mega capado para um bet de 1/3 baixinho lá, que é tudo mão que ele vai dar bet fold, ou ele dá check. E aí, não tem essas mãos nesse size. E aí, o que você faz? Você vai chovar 5 e 4 off nesse flop? Vai, né? E aí vai tomar call de top pair. Quando o cara não tiver flush draw. É isso. Moral da história. Size bet tem tudo a ver com frequência de check raise. Vocês não estão dividindo as frequências de check raise de vocês pelo size bet, passem a fazer, porque isso é um rio de dinheiro. Eu tenho a notícia ruim para vocês não, para mim, essas mãos todas que vocês viram são de vocês. Beleza? Eu peguei lá na base e falei, vou pegar as mãos que os caras estão dando check raise versus bet de 2/3. São todas de vocês, não pôs o nome aqui para não ficar... mostrando. Tem mão de vocês, tem mão do Aaron, tem mão até de gente que já saiu do time. Pô, tem uma ali que eu acho que é minha, hein? Normal. E aí, eu conheço esse viado jogando aí. Cara, eu tenho vontade de infartar, cara, é sério. Porque, mano, é óbvio, tipo, a gente tá vendo a review aqui e vocês mesmos estão falando, fold, ou fold. Uma pergunta.
digamos que uma frequência mínima do field tenha na cabeça que ele quer CBtar maior no board ali, para evitar que eu dê call ou que eu chove. Para ele não ficar com, tipo, pra ele não dar um terço, eu chovar e ele ter que foldar. Eu deixo isso como insignificante. Eu não vou pensar isso não vai influenciar nenhuma parte do meu jogo. Eu vou continuar fazendo ali. Se ele joga de um terço, eu vou dar mais check raise e vou dar mais fold quando ele CBeta 2 terços. A pergunta que eu tenho para te fazer é: você tem note disso? Você, tipo assim, eu falei, uma frequência mínima. Não, mas você viu alguém, tipo, você viu um cara fazer e anotou? Como assim? Tipo assim, um cara pegou e fez isso contra você, certo? Uhum. E aí você ficou com isso na cabeça. Pô, o cara CBtou para evitar do dar check raise, por exemplo. Ou para induzir eu a dar check raise, certo? Uhum. Certo ou não? Sim. Beleza. Quando você vê isso acontecer, você anota. Abre lá o note do cara e fala: bet um terço com mão X para induzir o check raise. Sabe o que vai acontecer? Vai me influenciar dessa forma. Eu tendo um note dele, acabou. Exato, porque ele é um ponto fora da curva. Ele não é o field médio. O field médio joga dessa forma que vocês viram. Até nos ABs mais altos, tá? Tipo, 33, 55, 109. Os caras estão fazendo isso aí. Aí o que você vai fazer? Aí quando você joga com regs médios para bons, o cara já não vai cometer essas atrocidades. Ele já vai ser um pouco mais inteligente, um pouco menos gorila de ficar clicando o botão. Cada mão que eu tenho eu faço um size. O que vocês têm que fazer contra esses caras do Big Blind que não entendem isso? Por exemplo, você abre do hijack, o cara paga lá, você tem 6-6 nesse board aqui. 8, 6 e 3. O que você tem que fazer? Um terço. Contra quem? Eu não entendi. Você abre do hijack, um cara que... Tá. Esse cara que não tem essa noção, o cara não tem a noção de sizing, de diferenciar sizing. Faço o mais alto possível. Exato. Exatamente. E aí, quando você está jogando contra um reg, você não tem que fazer um terço. Você tem que construir um range decente para CBtar esse board. Isso. Sacou? Agora, inversamente proporcional, quando você está jogando versus um reg, você tem que saber que quando ele beta 2 terços, independente de qualquer coisa, se ele souber construir range ou não, tem que dar menos check raise. É obrigado a dar menos check raise. Por quê? O cara tá betando maior. Você tem que defender menos. E se mas o reg é um reg bonzão que tá betando um terço nesse board. Foda-se, vai tomar 15% de check raise. Abri lá o 215 do Scoop lá, que eu tô jogando, peguei uma mesa lá que tinha pads do WCoop, desculpa. 215, 150k ou 200k, alguma coisa assim. Tinha lá um monte de reg. Aí beleza. Aí bateu lá 9, 7 caralho. Aí peguei e ele betou X. Tipo, um size que ele não deveria. Sacou? Mas o cara sabe o que ele tá fazendo. Beleza, eu também sei. Por quê? Porque, cara, não deveria ter esse size nesse board. Se ele tem, ele tá CBtando mais do que deve, vai tomar check raise. Sacou? Então, essa questão, tipo, vocês estão jogando na melhor dos mundos, assim. É tipo, é muito fácil de identificar. Os caras, o sizing falam por eles. Cara, beta alto geralmente tem, quando beta baixo é porque tá betendo um range aleatório, que não deveria e que é explorável. Beleza? A maioria das vezes. Aí uma hora você vai mandar pra mim e falar: Elias, eu dei check raise e dei 3 tiros nesse board aqui, e o cara betou um terço, mas ele tinha top 7. Você fala: beleza, cara, faz note, tá ligado? Porque esse não é o cara que você tá mirando. Vai acontecer 1 em 1 milhão. Tá ligado? Tipo, a maioria do field vai replicar coisas que eles veem. Então, tipo, foi o que o Alisson falou. Pô, hoje em dia, até nos fields mais baratos, a galera tá betando um terço lá em qualquer board, pô. Diferente do que fazia antes, cara, betar meio pote e tudo mais. E, de novo, eu não tô falando que contra 2 terços não pode ter check raise. Só tô falando que contra 2 terços tem a check raise de valo e heavy, ou seja, muito mais valo do que blefe. Sacou? E se for ter blefe... dois extremos, a gente usou 1 terço e 2 terços. E quanto a um CBET de meio pote, que eu acho que
algo que a gente encontraria mais vezes do que o 2/3. A gente vai ter proporcionalidade ali, tipo, vai ter um meio termo ainda de check raise. O que você imagina? Do que em frequência? Uhum. Deixa eu pensar, peraí. Vai O que ser você algo imagina próximo na a teoria? 10. Oi? Vai ser algo próximo a 10 daí? Então, vai ser intermediário entre 33 e 66, certo? Uhum. Tipo, vai subir um pouquinho de 33, mas vai ser tão alto a ponto de ser a mesma coisa de 66, mas vai ser tão alto a ponto de ser contra 33. Ao mesmo tempo, na prática, o size de meio pote se assemelha muito ao de 2/3. Sacou? Ou seja, o range, eu digo, se assemelha muito. A galera que você beta meio pote com um range específico tem praticamente o mesmo range para 2/3. Talvez entre uma mão ou outra mais no de 2/3, que é mais válido ainda. Tipo, o que acontece? Quando o cara beta meio pote, o que ele tem? Ele tem rei 8. Acho que com essa pergunta, acho que eu vou falar uma coisa aqui. Tendo essa percepção, se o cara sempre vai se betar 1/3 e eu tenho que jogar dessa maneira, de check raise e tal, quando ele se beta meio pote, eu jogo como se ele estivesse jogando, betando 2/3 e do... Mais ou menos isso. O que eu quero dizer é o seguinte... Mais com vale só e... Eu quero dizer o seguinte, a galera não constrói estratégia, porque eles pegam a mão no vácuo e decidem que mãos eles vão betar. Então, o cara que tem rei, você acha que ele vai betar 1/3, meio pote ou 2/3? Depende de quem é o cara. Não, mas o meio pote. Meio pote. Vocês concordam, Ferlino, Ok? Não, eu acho que não. Você acha que é maior, né? Ou é maior ou é menor. Não, menor nunca vai ser, esquece, menor nunca vai ser. Menor nunca vai ser. Eu vejo 2/3 como um size usual, assim, Elias. Tipo... Sim, mas não é usual. Não é usual, sabe por quê? É difícil fazer trinca, é difícil vir com as eyes, é difícil fazer 2 pares. Não é usual. Porque quando o cara irrita, ele vai fazer sizing. Por isso que não é usual. Não, mas mesmo quando ele irrita, ele não vai fazer 70% na maioria das vezes. Mesmo ele irritando, pra mim, ele vai mais de 5%. Mas tá falando com quantos blinds? 25 ou 100? Que é o que a gente tá falando aqui. Com 100, no cenário que a gente tá falando. Então, com 100, o cara, a maioria dos field, pode confiar no que eu tô falando, a maioria do field beta maior que meio pote. O cara tem trinca, rei, 2 pares, flush draw 2 pontas, flush draw nuts, é esse o sizing que os caras fazem. Meio pote mais, beleza? Menos que isso não é. Então, tipo, rei, ais, dama, vala, vala, 10, 9, 6, 3, 8, 8, 6 suited, 9, 10 de ouros, 9, 7 de ouros, 7, 5 de ouros, ais 5, ais 7, ais 9, ais 10, ais 7, ais damas e rei de ouros. Essas sizing são sempre meio pote mais, sempre. Se não fizer 2/3, vai fazer meio pote. Ou seja, o range se assemelha, foi o que eu acabei de falar. O que me parece a minha experiência de tanto estudar reads de field. É o seguinte, eu tenho a base de todos vocês também podem ter, tá lá, é só baixar. Baixa, joga lá numa database específica e estuda a read do field. Se vocês baixarem a mão de vocês desde o começo do ano passado, vai ter mais de 1 milhão de mãos lá na database. E aí faz um simples estudo. CBET, 2/3, hijack contra big, por exemplo. E olha as mãos que vão aparecer. Sacou? Aí você vai pegar lá uma sei lá, 1.500 mãos, vai ter uma mão aleatória. Sacou? E o que acontece? O que a galera mais comete erro? Que é betar as mãos de acordo com a força delas e não de acordo com a sua estratégia. Quando você está jogando contra um regular, o regular vai entender isso. Quando você está jogando contra um fish, ele não vai entender. Então, quando você está jogando contra um fish, bete as mãos no vácuo. Pega o 6/6 e faz o melhor sizing possível. Pega o rei, sem ouros, faz o melhor sizing possível. Pega o com ouros, faz o melhor sizing possível. Beleza? Quando você está enfrentando um bet de um jogador recreativo que está fazendo meio pote mais, o range é parecido. Só que, na minha opinião, quando o cara beta meio pote, vai ser 8x, vai ser 9-9, vai ser 10-10, vala-vala, sacou? Agora, beta 2/3 mais, vai ser mãos mais fortes.
beleza? Flush draws, trincas, 2 pares, ais, errei. Coisas desse tipo. E versus field, a mesma coisa. Tipo, se você tá jogando contra um jogador fish que não entende size, você pega seu rei lá e beta 2/3 e toma raise, folda. Porque não tem blefe. Agora, se você tá jogando contra um reg e betou 2/3 e tomou raise, não folda. Porque tem blefe. Sacou? E eu tô assim, simplificando absurdamente, mas eu tô tentando fazer com que vocês entendam da melhor forma possível para que vocês consigam entender para que serve vir aqui olhar o solver. Sacou? Você vem aqui e olha o solver para entender, ó, contra esse tipo de estratégia eu preciso ter 7,4% de raise. O check raise em si já é muito usual. Tanto que, tipo, na minha percepção, quando eu tomo check raise, a primeira coisa que eu vou lá fazer, se eu não fiz, é buscar o cara no Shark e ver quem que é o cara, porque vai fazer over value, tipo, eu tô lascado e eu tenho que largar essa mão, tipo, é uma coisa mais simples. Assim. Concordo 100%. Geralmente, acho que nos fields mais baixos ainda é assim, mas geralmente nos fields um pouco mais caros, que é o que você já tá começando a jogar agora, torneio de 10, 11, 16, cara, esses torneios vai ter nego capaz de te blefar nesse tipo de cenário. Sacou? E aí o que você tem a percepção que eu tô over-cebetando, ele vai over da check raise. Exato. Over check raise. Eu vou dar um exemplo. As aulas dos outros times, não tô falando do Akari Team, mas tô falando de outros times. Os caras ensinam dessa forma. Velho, o cara betou 1/3 nesse flopper de 6 e 3, hijack contra big, check raise. Pega lá as mãos que tem uma carta de ouros, rei 7 com rei de ouros, check raise, rei 5 rei de ouros, check raise. É errado? Não é errado, os caras vão ganhar dinheiro com isso. Só que o que acontece? O cara que tá recebendo essa informação, ele vai fazer, vai ganhar dinheiro, daqui 1 ano e meio, ele não sabe mais o que ele tá fazendo. E daqui 1 ano e meio já mudou. Ninguém mais tá CBTando 1/3 nesse tipo de flop. Entendeu? E aí o que acontece? O cara CBT 2/3, ele tá lá dando check raise com o rei 7 com o rei de ouros. Sacou? Já que você falou em questão de tempo, vai ter uma percepção se isso for difundido. Tipo, 1/3 eu vou tomar mais check raise e vou começar a dar um over cbet com 2/3. Exato, e concordo, mas até chegar lá, você vai saber identificar. Vai tempo pro fish do Big 2,20 começar. Sim, se chegar a fazer, porque é muito específico, né? É muito específico, você tem que entender que sizing são assim assado. Muito específico, sacou? Muito específico. Então, eu acho que hoje em dia ainda a gente consegue explorar muito determinado tipo de cenário. Você consegue explorar muito o cara dando bet de 1/3 e você explorando o máximo, não deixar o cara lucrar com esse bet, sendo que você sabe como fazer. Tá ligado? Você sabe como fazer. Uma coisa que eu fiquei na cabeça é a parada do prob lá. Sei que tem nada a ver, mas eu consigo usar alguma coisa próxima a um padrão em questão de size? Não. Porque eu lembro de uma mão do Ferlino que, tipo, acho que ele deu bet ou overbet, assim, isso que era bem deep. E acho que eu lembro de uma aula que a gente teve que você falou algo próximo a 70. Eu vou falar o seguinte para você, leve isso para sua vida, que é o seguinte. Rapidamente, tá? Probe. Como escolher sizing. Faça as perguntas para você. Você se beneficia de protection? Sim. Tenha múltiplos sizings. Não. Tenha sizing alto. Polarizado. Beleza? Por quê? O cara abriu, você defendeu do Big. Flop I, 7, 3. Rainbow. Você check, ele check. Turn banana. Você vai betar 3? Você vai betar o 7? Você se beneficia de protection nesse cenário, você acha?
Eu tenho o quê? Se eu tenho 3, se eu tenho 7, você diz? Flop, Ice, 7, 3, Rainbow. Você tem 5 e 3 suited. Você tem 7 e 6 suited. O que você acha? Eu me beneficio se eu... Você se beneficia Faça essa pergunta pra você. Você se beneficia de protection betando essa mão no turn? Qual que é o turn? Não importa. Sei lá, turn 2. Se eu tenho 13, tem uma caralhada de carta que vai bater que eu vou perder value. Tipo, se ele tem um 4, 5, 6, 7. Então seria protection. Tá, mas quando que você gera protection? Quando você gera protection? Quando eu nego a ele? Quando você gera protection para sua mão. Quando ele folda mãos que tenham cartas acima da sua. Então, se ele tem 9, 10, 8, 9, 10 valete, rei 10, dama valete, dama 8, certo? Se você beta essas mãos e ele folda essas mãos, você gera protection, certo? Uhum. Beleza. Ele deu check no flop I7-3 contra o Big. Ele tem essas mãos? Não. Então você não se beneficia de protection, porque essas mãos já foram pro range de C-bet. Então quando ele dá check, o que ele tem? Ele tem o 7, ele tem rei, dama, vala, 10, 10, 9, 9, 8, 8, ele tem 5, 5, 6, 6, ele tem ás fraco, tem ás. Então você se beneficia betando 5 e 3 para fazer foldar o quê? Nada. Então você não se beneficia de protection. Ok? Show. Ok? Não, ok. Beleza. Uhum. Flop. 8, 5 e 2. Rainbow. Check, check. Turn 9. Você tem 5 e 4 suited. Você tem, sei lá, 6, 2 suited. Você tem 8 e 4 suited. E aí? Você se beneficia de protection? A questão é ele tá se betando o ideal. Ele tá dando check com as mãos que tem que estar. Tipo... Não interessa. Tipo, não interessa. Tipo, se ele tá, mesmo que ele esteja se betando o ideal, você sempre se beneficia de protection? Sim. E se ele não tivesse betando o ideal? Também. Mais ou menos? Mais. Ainda. Mais, porque tem muito check. E aí tem muito check, tem um monte de mão de duas overs que deveria betar e não vão betar. Então, se você se beneficia de protection, tenha múltiplos sizings. Por quê? Você quer betar baixo o 6 e 2 para gerar protection para sua mão e fazer o cara foldar o dama valete, o dama 6 suited, sei lá. Beleza? Agora, não me beneficio de protection, I7-3, eu tenho 3-3, o que você vai fazer? Vou enfiar os caralho, não vai foldar? Ah, eles, mas então não blefa? Blefa, pega uma broca com backdoor ou um flush draw que abriu para você e beta os caralho também. Por quê? Você quer pressionar as mãos que não vão foldar turn. Quer pressionar o rei, o dama, o vala, 9-9, 8-8, 7x. Certo? Exatamente. Então, assim, uma aula bem básica sobre Pro, tá? Sempre pergunte, eu me beneficio de protection? Como é que você sabe isso? Tem que pensar no range do cara. No field que você joga, o range do cara vai ser muito face-up. Muito face-up. O cara vai dar check no board de high, ele tem rei, dama, vala, mesma coisa que a gente tá falando. Ah, beleza, mas ele pode ter Ás e 2. Foda-se, mano. Saca? Tipo, beleza, ok. Tipo, não faz a menor diferença. Não muda o fato de você ter que ter um range polarizado. Sacou? Agora, eu tenho 8, 5 e 2, turn 9. O que eu faço com um 8 e 4, 6 e 2, 4 e 5, 3 e 3, 7 e 7? Bet 100% das vezes. Só que usa size embaixo. E as mãos que eu preciso beta alto? Beleza, beta 8 e 9, beta 5 e 5, 2 e 2, 8 e 2, 8 e 5,
beta 6 e 7, beta é uma bica, enfia lá os caralho, pot, overbet, depende do stack médio, né, do SPR. 2/3, depende do SPR. E aí, o que acontece? Não foldou, o que eu faço o river? Cara, depende do river, tipo, depende de um monte de coisa. Sim, sim. Sacou? Tem uma aula que você deu que era muito boa de Probe Turn. Eu tava procurando isso aqui, inclusive. Só que eu acho que foi... É que eu não lembro, eu lembro que foi no sábado até. É isso que eu ia falar, acho que era aula do Elite no sábado, nem sei se gravou. Era do Elite. Uma parte. Aquela, tipo, foi, tipo, melhor, assim, esclareceu bastante. Eu vou preparar uma aula de probe bem maneira pra vocês, porque eu vejo que vocês estão bem perdidos. Cara, Alisson e Pedro que estão aí, cara, assistam as aulas do acervo. Tipo, tudo, tem muita coisa que eu falei aqui que, cara, o Ferlini e o Aoki só sabem porque eles já tiveram aula comigo, e as aulas estão lá. Tá ligado? Eu tô assistindo, tipo, de noite. Não, eu tô com a lista que ficou das aulas que eu tô assistindo, tô vendo review até, coisa que eu tô vendo, por isso que eu quero, tipo, conversar com você em relação às stats, pra gente ter noção, ter um rumo. Não adianta tanto assistir, seria melhor ter um foco, ver aonde que eu tô errando mais e consertar uma parte por vez. Pode crer. Eu vejo mais, tipo, quando eu fico com alguma dúvida, tô jogando e fico com alguma dúvida, tipo, muito absurda, assim, tipo, não tenho ideia o que fazer agora, daí eu vou lá e procuro e assisto, entendeu? Tipo, mais aleatório, assim. Assistam as aulas teóricas, assistam as aulas de reviews, live sessions, assistam, cara. É muito material lá que é interessante, que vai, qualquer coisa que vocês assistirem vai ajudar vocês, coisas que vocês assistirem e tiverem dúvidas, tem lá o link de dúvida, posta lá ou me manda. Mas o ideal é que vocês postem no Discord, porque tem a galera mais das antigas, a Aoki, Aaron, Ferlino, a galera das antigas vai saber ajudar vocês, responder ou até discutir coisas que ajude todo mundo a estudar, sacou? Tipo, não tem nada que eu passe pro time ou coisas que vocês me tragam que eu não vou saber responder. E se eu não souber responder, eu vou procurar como responder. Eu vou rodar no software de apoio, eu vou procurar no solver, vou fazer alguma coisa para conseguir responder. Mas a maioria das coisas tem lá, cara, é só assistir. Tem muita coisa que eu falo aqui durante as aulas que a galera já sabe, porque já teve aula, sacou? Tipo, sim, os caras não entraram sabendo no time. O Ferlino entrou no time jogando no City. O Aoki entrou no time jogando City também, de $1. O Aaron, que vocês estão vendo, tá indo super bem também. O Vitor, que tá uma cara aqui, também. Outros caras que evoluíram, saíram do time, também. Então, vocês começaram no City, o Alisson começou, agora tá despontando aí, já tá na reta, na reta, nem lembro mais, Alisson, é laranja ou verde, não lembro mais. Laranja. Então já tá na reta laranja e tem, tipo, pouco tempo de time, vai fazer 1 ano agora no meio do ano, né? Então, assim, sem estudar não vai pra frente, tá ligado? E tem um ponto, cara, que acho que é a coisa mais importante, que existe um gap muito pequeno entre uma reta específica e outra, mas um gap muito grande entre, sei lá, a reta laranja e a reta preta, sacou? A reta preta e a reta vermelha. O Ferlino não sabe bem. O Ferlino não sabe bem. De nível de jogo, seria isso? Nível de jogo, a variância é maior, os caras são melhores, você vai enfrentar mais regulares, sacou? Tem menos... Você vai enfrentar caras bons, caras que vivem disso há anos, tá ligado? E se vocês não estudarem, GG, velho, vai ser jantado. Uma coisa que é importante vocês perceberem, que é uma parada que o Padilha me falou há muito tempo atrás, sei lá, em 2014. Ele falou, cara, você não precisa ser o melhor jogador do mundo, você só precisa ser melhor do que os caras que jogam com você, sacou? Poker é um jogo de soma zero. Para você ganhar, alguém tem que perder. E se você sabe mais que os caras, você tá ganhando mais que eles. Impossível não. Não tem como. Sacou? Você não é menos filho de Deus que o outro cara. Tá ligado? Você não é menos abençoado que o outro cara. Tá ligado? Se você sabe o que você tá fazendo, você tá estudando, você sabe o EV que você tá gerando, você sabe o ROI que você tem, você vai ganhar mais dinheiro do que os caras estão jogando com você. Você não precisa ser o Federer Host, tá ligado? Isso é uma parada que eu fiz adaptação no meu jogo, por exemplo, é jogar, tipo, Six Max e game normal. Uma parada que o Pitão, que tem o time com o Padilha agora, falou que, por exemplo, os jogos PKO e os Bounties tem um foco maior é mais atrativo para os não regulares. E a galera não estuda, e até a galera que joga frequentemente peca muito.
E, tipo, isso foi uma parada que eu tentei dar mais foco pro meu game, porque a galera erra, a galera vai vacilar. E, tipo, tinha uns vídeos do Sensei que eram bacanas, do Dan, a aula do time, em questão de bounty, e, tipo, ter essa percepção e pro próprio game. Isso é bem importante. Os torneios, a única coisa que é bem misconception é o seguinte: o torneio bounty tem muito mais variância do que o torneio regular. E o ROI é menor. Ok? O ROI que você vai ter num torneio de bounty é menor do que um torneio regular. Aí você fala, pô, Elias, então você é muito louco. Por que você põe um monte de torneio bounty mais caro do que os torneios normais? Por um motivo simples. Tem muito fish. E por mais que a variância seja maior e você vai ter um ROI menor, como tem muito fish, você vai alcançar um ROI maior que a maioria. Sacou? E se estudar, vai alcançar ainda mais. A gente, vocês não têm, eu estudo com Calculator, a gente pode até montar uma aula de bounty para quem tiver interesse. Calculator é uma ferramenta sensacional para estudar bounty. Se vocês tiverem interesse, compra a licença, acho que dá para dividir a licença, não lembro mais. Mas eu estudo com o Calculator porque o Acartin tem no servidor. E como somos instrutores, eu utilizo até para dar aula para eles e tudo mais. Então, cara, vai usar o Calculator? Ele vai gerar uma mão no Calculator? Gera, posta, manda para mim, a gente discute. E o principal de estudar KO são spots que você está no meio da mesa, que você não sabe se você vai isolar ou só dar call. Agora, eu tô no Big, o cara chovou 8 blinds do TG lá, com stack inicial, metade do stack inicial. Cara, call, não sei o que você tem, é call. Sacou? E muita gente fold, o cara pega lá e folda, rei 2 off, fold. Não é fold, é call. Sacou? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque a variância é grande, e o ROI vai ser menor, que nem eu falei. O ROI que você tem num Big 11 da vida é menor do que você tem no Bounty Builder 11. Eu não sei exatamente quão menor, mas é menor. A diferença é que a variância desse jogo é maior, e como tem muito jogador fraco, a variância vai ser empurrada para quem tem mais noção. Então o seu ROI vai ser um pouco maior do que o normal até determinado tempo. E é isso. Eu acho que hoje em dia ainda tem muito torneio PSKO, os regs já sabem muito bem como jogar e não é uma discrepância tão grande assim, mas os mais baratos ainda é. Beleza? Show. Bom, galera, é isso aí. Semana que vem tem mais aula. A gente vai falar da segunda parte, que é como os stacks afetam frequency check case, e essa aqui é uma introdução para que vocês entendam como stack size, como o sizing afeta, para depois a gente poder falar de stack size. Fechou? Fechou. É isso. Abraços, estudem. Abração. Até mais. Boa noite aí, galera.